O Reinaldo SS, ele sempre participa com a gente, mandou boa noite a todos. Na minha opinião, tanto Afeganistão quanto Palestina são povos que, na sua grande maioria, são utilizados como manobra na mão de países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia. A extrema minoria é composta por extremistas terroristas. Vou mandar outra na sequência, tá? Deixa eu continuar lendo, porque daí responde de uma vez só. Ele mandou várias, na real. Que eu saiba, todos esses terroristas estão armados com armamento dado ou financiado por algum destes países, com a promessa de ajudar na luta contra algum inimigo. Depois esses países saem e deixam o exército armado que em pouco tempo usa esse armamento contra o povo em geral. Eu vou ler tudo dele na sequência, tá? Que assim... Na minha opinião, todos os conflitos existentes nos países árabes, a religião é utilizada como motivo quando na verdade é apenas busca por poder. Os outros países apenas se envolvem no conflito para justificar gastos bélicos. Não sou nenhum defensor de nenhum extremista. Acho que essa é a última dele? Todas são dele. Todas são dele? Cara, Mas será que continua no mesmo assunto? Não sei. Para deixar bem claro, minha crítica é que países financiam guerras prometendo liberdade e, além de não resolverem a questão muito complexa, deixa o conflito sem solução e com mais armas e mais problemas. 20 anos jogado fora em apenas 48 horas. Será que acabou o dinheiro por conta da crise? Essa é a pergunta dele? Acho que... Ele continua aqui, mas acho que a gente pode... Porque ele fala assim, André, você estaria disposto a um debate construtivo com alguém como... O Walid Rabah? É esse o nome? Sabe se existe algum movimento nesse sentido? Desculpa, só pra concluir. Sabe se existe algum movimento nesse sentido entre Israel e Palestina que não envolva os grandes players que falei anteriormente? Obrigado pela paciência. Pronto. Então, em relação à pergunta dele, assim, ele afirmou bastante coisa aí, tá? Em relação à pergunta de acabou o dinheiro, não acabou o dinheiro. Os Estados Unidos têm um PIB bem maior hoje do que tinha em 2001. Então, eles não saíram do Afeganistão por causa de dinheiro. Até porque o orçamento anual de defesa nos Estados Unidos é 800 bilhões de dólares por ano. Meu Deus, eu não consigo visualizar esse dinheiro. É bastante dinheiro. 800 bilhões? De dólares. É um pouco, eu não sei, acho que deve ser um pouco menos que o PIB do Brasil, né? E assim, essas teorias de que os países invadem outros países por causa de armas, ou por causa de petróleo, ou por causa de interesses econômicos únicos exclusivamente, é uma teoria. Os países têm vários motivos por entrar em guerras ou em conflitos. Vingança, ideologia, motivos sociais, interesses, e aí tem o interesse econômico, mas tem outros interesses, pode ter interesse ideológico de direitos humanos, e aí é justificável. Armas em si não é um motivo especificamente, porque essas armas americanas são bancadas pelos Estados Unidos, então eles estão lutando uma guerra que as armas estão sendo usadas e fabricadas por eles mesmos, então eles estão gastando dinheiro na fabricação das armas. Você pode argumentar que as fábricas estão ganhando dinheiro, mas as fábricas são privadas nos Estados Unidos. As empresas de armas não são públicas. Mas aí não pode existir um negócio, governo e empresas? Você tem uma teoria que diz sobre a sustentabilidade de indústrias bélicas dos países. Esses países que têm indústria bélica precisam vender para outros clientes além do seu próprio país, porque o seu próprio país não vai conseguir comprar o suficiente para sustentar a sua indústria bélica. A não ser que você tenha uma fábrica de armas numa sala. E aí você vai vender 100 armas por mês e tudo ótimo. Mas se você fizer uma indústria grande, você precisa vender para fora. Só que você não faz guerra vendendo pistola, né? Você faz guerra vendendo outras coisas, não só isso. Então, assim, eu acho que parte das afirmações que ele colocou não são corretas. Os povos afegãos e palestinos não são massa de manobra dos países ocidentais. No caso, o povo palestino foi, durante muitos anos, massa de manobra dos lideranças árabes. Foram usados durante 70 anos para poder continuar perpetuando o conflito com Israel até que acabou o conflito e começaram a fazer paz com Israel, ou seja, ter relações com Israel. Falamos aqui no nosso. Uhum. Então, agora, em relação aos afegãos, eles não são massa de manobra. O Afeganistão, ele era de interesse nacional dos Estados Unidos destruir a infraestrutura da Al-Qaeda e prender ou matar Bin Laden. Porque ele cometeu o maior atentado terrorista da história. E matou 3 mil americanos. E aí isso não podia ficar sem resposta. E o motivo da guerra, nesse caso, é vingança. Uhum. Sim, você tem que vingar, na visão, obviamente, deles,
O nacionalismo americano é muito forte, a identidade nacional. Como é que aquela cena, como é que ficaria a imagem dos Estados Unidos no mundo, daqueles que precisam do apoio americano vis-à-vis outros países mais agressivos e antagônicos a aliados dos Estados Unidos, e se os Estados Unidos não fizessem nada depois do 11 de setembro? Então, obviamente que aqui existe uma necessidade de segurança nacional de fazer alguma coisa. E nesse caso daqui, a gente não está falando a gente está falando do exército dos Estados Unidos. Eles não vão atirar 2 mísseis e ir embora. Vai existir uma ação militar robusta para poder evitar que isso volte a acontecer. E isso foi o que aconteceu. Agora, em relação a armou e foi embora, isso não, eu acho que não tem muito a ver. Assim. Eles erraram. Os americanos erraram em muitas coisas. O Biden, não foi o Biden, foi o Kerry. O John Kerry, quando era secretário de Estado, falou para o Netanyahu, que foi primeiro-ministro de Israel em 2013, aprenda conosco o exemplo afegão. Nós armamos e treinamos o exército afegão. Vocês precisam armar e treinar o exército palestino e ele vai ser a força de segurança que vai fazer vocês ficarem seguros. E ele escreveu no Twitter recentemente, ele falou, ainda bem que eu não escutei ele. Porque o exército afegão simplesmente não funcionou e veio o Talibã e tomou o poder. Então, assim, um grande medo de Israel é isso. Se sair de mais regiões que os palestinos reivindicam sem negociar e sem ter uma força militar forte, presente, que possa manter a segurança, o Hamas vai tomar o poder em outros lugares também. Em relação à pergunta que ele me fez sobre discutir com o Ali Trabah, que é o presidente da Federação Palestina no Brasil, eu discuto e debateria com qualquer pessoa, inclusive com o Sr. Walid. Acredito que o Sr. Walid já tenha tido diversas afirmações antissemitas no Brasil, em diversos locais, na televisão, em podcasts. E a Federação Palestina no Brasil, infelizmente, é uma organização que representa o ódio puro contra o Estado de Israel. Ele não representa os interesses dos palestinos no Brasil e nem muito menos ele está engajado em conversações para trazer os players para a mesa, palestinos e israelenses a conversarem. Eles espalham propaganda de ódio contra Israel, que foi o que aconteceu agora em maio, por exemplo, outdoors espalhados no sul do Brasil, dizendo que Israel mata, expulsa e assassina, em vermelho, com sangue, etc. e tal. Não é assim que você não vi isso. trabalha construindo pontes. No caso, alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, eles espalharam mentiras a respeito de pessoas que apoiavam o boicote contra Israel, né? Um movimento racista antissemita chamado BDS, que é o Movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções. Já está ilegalizado em muitos estados americanos, alguns países da Europa também legalizaram e tudo mais. Eles publicaram uma série de pessoas que apoiam o movimento. A gente fez um levantamento, 70% das pessoas que eles colocaram nos placares deles, eles botaram os placares acho que na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 70% dos nomes não apoiam o movimento. Eles mentiram, eles usaram o nome de qualquer pessoa, colocaram lá, essa atriz aqui de Hollywood apoia e obedece. Mentira, nunca apoiou. Então, assim, além de, enfim, várias coisas, ele teve audácia, mais uma vez, eu conversaria muito com ele. Mas a gente talvez não chegaria a nenhuma conclusão, responderia perguntas, etc e tal, seria muito respeitoso, mas não ficaria calado em nenhum momento em relação a alguma mentira. Teve uma vez que ele fez uma palestra em Ponta Grossa, se não me engano, que ele disse que o nazismo imitou o sionismo. Ele falou que o nazismo, que foi a ideologia que matou, assassinou 6 milhões de judeus, inclusive os meus bisavós, se inspirou no Movimento Nacional de Autodeterminação do Povo Judeu, que desde 1870 leva judeus para uma região que era otomana para poder montar um lar nacional para os judeus. Mas qual é a justificativa do argumento dele? Manchar a imagem do sionismo. Ele sabe que isso é mentira, provavelmente. Eu queria saber dentro do próprio argumento dele. O próprio argumento dele, ele tava falando que daqui a pouco ele vai ligar aqui pedindo para vir aqui direito de fala. Ele falou que muitas pessoas falam que o sionismo imita o nazismo, mas na verdade é o nazismo que imita o sionismo. Ele estava tentando manchar a imagem
quando você não tem argumentos para falar do que está acontecendo agora, você volta a 150 anos atrás que as pessoas não conhecem e você inventa alguma coisa para falar sobre isso. Então, existe essa tentativa de transformar, de deslegitimar, de desumanizar a ideologia nacional que criou o movimento nacional que acabou gerando a criação do Estado de Israel 80 anos depois do surgimento dessa ideologia, desse movimento. Na verdade, é um movimento. A ideologia sempre existiu. Os judeus já foram soberanos naquela terra há milhares de anos atrás e sempre teve presença de judeus naquela região. A questão é que eles foram expulsos e depois foram expulsos de vários outros lugares da Europa, do sul do norte da África e do Oriente Médio e acabaram mantendo uma presença judaica naquela região e depois acabaram voltando. A gente falou bastante disso quando a gente conversou. A questão é que, para poder justificar que isso está errado moralmente, você equipara isso a alguma coisa que não tem o direito de existir. É a mesma coisa que os nazistas faziam com os judeus para justificar o ódio aos judeus, para os alemães não judeus, perseguirem judeus na rua, inclusive dedurarem onde estão os judeus escondidos. Você fala, todas as coisas que estão acontecendo de ruim na Alemanha são culpa dos judeus. Tudo que está acontecendo de ruim na Rússia, czarista, antes da Revolução Soviética, é culpa dos judeus. É antissemitismo clássico. Você que ficou com a gente até agora, deixa o seu like aqui, interage com esse vídeo, comenta, dê a sua opinião sobre tudo que a gente quer saber, tá bom?